perto da divisa em Franca. Foi onde eu conheci a Rose. Já fica divisa com a Bahia. Legal. Mas mora em São Paulo. Mais alguém? Campinas, São Paulo. Ai, pertinho de mim. Onde você está? Eu moro em Barueri. Eu sou do Mato Grosso, mas eu moro em Barueri. Legal. A Zeni Alves é tia da Meire. Ai, prazer, Zeni. Que bom te conhecer. Bom dia. Meu nome é Cida, eu moro em São Paulo, capital. Pertinho também. Pertíssimo. Do Perto da lado. perto da Vila Prudente. Estive na Zona Norte ontem, então é bem pertinho mesmo de mim. Bem pertinho. É pertinho, mas desafiador chegar lá, né? Com esse Gente, que bom estar aqui com vocês, que bom poder conhecer vocês. É um estudo rápido, então por isso eu sempre peço, Deus, permissão para entrar na tua presença e que seja feita a tua vontade, que o Senhor nos conduza ao centro da vontade dele. Eu escolhi falar, não sei se vocês já ouviram falar, se vocês conhecem a passagem de Ezequiel 37. Há uns dias, assim, na verdade já tem uns meses, que eu fiz uma oração pedindo para que Deus falasse comigo, precisava de coisas novas, precisava de renovo. E enquanto eu estava pedindo, eu fui em lugares diferentes, me conectei com pessoas diferentes. Eu já conhecia essa passagem, mas Deus falou comigo novamente nessa passagem. E aí, quando a Rose me chamou, eu não pensei em outra passagem a não ser essa. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, de verdade. Que nós possamos nos encher da presença de Deus, para a nossa boca poder falar de bênçãos e de Deus. E essa passagem, ela traz um pouco disso. Qual que é o contexto? Se vocês tiverem a Bíblia aí, eu vou estar lendo, que afinal é um estudo, né? Se vocês tiverem a Bíblia, nós vamos ler alguns versículos juntas, para nós entendermos o contexto do que está dizendo aqui. Então, o que acontece? Ai, que bênção, que maravilha. A minha é a nova versão transformadora. O que acontece? O povo, durante o Velho Testamento, sempre precisou de um profeta. Sempre, ou era na época dos juízes, Deus mandava juízes, na época dos reis, tinham os reis, mas sempre Deus estava mandando profetas ao povo para exortar, para orientar. Afinal, todos nós também precisamos de orientação, de condução, principalmente vinda de Deus. Então, desde o início, desde Adão e Eva, a natureza humana é pecaminosa. A nossa zona de conforto, que é o quê? Que é estar dormindo numa hora dessa. Eu li ali, por isso que eu desconcentrei. A nossa natureza não quer acordar às 7 horas da manhã. A nossa natureza humana não quer acordar às 7 horas da manhã. Num domingo, se vocês são dona de casa, deve ter 1000 coisas para fazer num domingo para estar aqui. Mas Deus sempre mandou pessoas para orientar o povo dessa necessidade. Nós, seres humanos, temos a necessidade de Deus. Necessidade. Nós precisamos, como um combustível de um carro, como um alimento para a nossa vida física. A gente vê, assim, de uns tempos para cá, pelo menos quando eu era criança, não era tanto assim, né? A necessidade de fazer exercício físico. É como se a academia hoje fosse como a igreja, no sentido de todos nós precisamos de exercício físico. Não literalmente a academia, mas precisamos de exercício físico. E assim é a palavra de Deus para a nossa vida espiritual. Então, nós temos 12 áreas da nossa vida, 11 áreas da nossa vida. 11 áreas da nossa vida que nós precisamos olhar para isso. Só que não adianta olhar para uma área e esquecer o principal, que é o espiritual. Então, muito maravilhoso, muito bom estarmos aqui. E contextualizando, todo o povo de Israel sempre precisava. E dessa forma não era diferente. Então, Deus deu uma visão a Ezequiel, e ele relata essa visão em Ezequiel 37. Também gosto muito da passagem de Ezequiel 47, nós podemos estudar isso sobre outro dia. Ele traz essa visão porque era o que estava fazendo analogia, era a correlação de como o povo estava vivendo naquele período. Eles estavam mortos espiritualmente. Mortos mesmo, numa frieza.
E muitas vezes é assim que nós nos encontramos na nossa vida. Então, essa palavra, ela tem um contexto histórico da época, mas pela graça e misericórdia de Deus e do Espírito Santo, que faz com que esse livro aqui, que foi escrito há tantos mil anos atrás, seja tão atual para nossas vidas hoje. Então, o povo precisava e nós precisamos desse combustível para hoje também. Então, estarei lendo alguns versículos. A minha versão da Bíblia é a nova versão transformadora. É uma versão que eu gosto muito. Também gosto da NVI, gosto da original mesmo, aquela Almeida corrigida. Mas hoje eu trouxe essa porque tem uma linguagem um pouco mais fácil, né, para esmiuçar o nosso estudo aqui sem de uma maneira correta, né? Então, vale os ossos secos, Ezequiel 37, estarei lendo alguns versículos. A mão do Senhor veio sobre mim, o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriram o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou, filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Então, Deus deu uma visão para ele, e a gente sabe, né, quando uma pessoa falece, o corpo entra em decomposição. E ali não era um corpo em decomposição, eram ossos, ou seja, já não existia mais carne, já não existia mais pele, já não existia mais carne, eram ossos secos. A primeira vez que eu me deparei com essa passagem, eu amo essa passagem, gente, amo muito mesmo, pela profundidade espiritual que existe nela. Se a gente for ler a Bíblia só por ler, né, só por um conhecimento, mas se a gente for entender com a presença do Espírito Santo, chamar ele para nos ensinar, para nos orientar, essa passagem é muito profunda. Então, a primeira vez foi num louvor, sempre amei cantar, desde criança, e era CD, gente, vocês são dessa época? São, né? Tem alguém que não é dessa época aí? Eu ministro aula para as crianças na igreja, elas não sabem o que é CD, gente, elas não vão saber o que é CD, mas eu sou dessa época do CD, e era um CD, na casa da minha tia, estava tocando, e falava louvor, eu não vou lembrar exatamente a melodia, mas é um louvor muito profundo, lá no Vale dos Ossos Secos, Vale do Vitrola, lá no Vale do... Então, na minha infância, o que era antigo era o disco, né, o que era atual era o CD, e disco de vinil. Eu cheguei a ter em casa, porque meus pais tinham disco de vinil, mas eu, de comprar, nunca comprei um disco de vinil, porque na minha época já era desatualizado, né, para comprar, mas cheguei a comprar vários CDs, gente, adolescência, amava. Então, eu estava ouvindo esse louvor na casa da minha tia, e esse louvor falava vários ossos secos. Eu, meu Deus, isso está na Bíblia? Ossos secos, o que é isso? Osso? Aí o osso voltou a viver, gente, como assim? E foi a primeira vez que eu me deparei com a profundidade disso. Então, Deus conduziu Ezequiel a olhar para esse vale, voltando aqui para a leitura, e disse, filho do homem, caso estes ossos podem voltar a viver, é uma pergunta, isso pode voltar a viver? Então, imagina que existiu milagres de ressurreição, algo sobrenatural na Bíblia, existem várias passagens disso de verdade, que aconteceu, e nós cremos no poder de Deus, principalmente no Novo Testamento, onde as pessoas ressuscitaram, Jesus falou para a filha de Jairo e tantos outros, Lázaro principalmente, mas eles ainda não tinham carne. 3 dias que faleceram, 2 dias, mas aqui nós estamos falando de ossos, onde não existia mais a possibilidade, se nós formos aprofundar esse estudo teologicamente e entender as entrelinhas, se nós formos estudar a fisiologia, isso era uma coisa mais que impossível, né? Quantas vezes nos hospitais as pessoas ficam entre a vida e a morte, e aí tem aquela questão de desliga ou não desliga os aparelhos. Então, ainda existe aquela esperança, sabe? Ainda existe, porque ainda existe um aparelho ali. Deus conduziu o homem a essa tecnologia de ter aparelhos, enfim. Mas aqui, não. Só para frisar. Se eu não tenho não tenho ainda, né? Muito conhecimento sobre biologia, mas se nós formos estudar a fundo, realmente, osso não existe mais concentração de sangue, então não existe nem o sangue parado ali, então a possibilidade era 0. Mas aí Ezequiel responde ao Senhor, no versículo 3, Senhor, tu sabes.
Então, Ezequiel, conforme o seu relacionamento com Deus de profundidade, poderia falar, tipo, tá doido? Jamais, é osso. Mas Ezequiel, na sua humildade, profundidade, intimidade e fé em Deus, disse, Senhor, tu sabes. Então, Deus disse a Ezequiel, versículo 4, profetize a estes ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês, e os cobrirei com pele, darei fôlegos a vocês, e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. E aí, olha só, foi uma visão que Ezequiel teve para uma mensagem que ele tinha que passar para o povo, para sair daquela morte espiritual, daquele cativeiro que eles estavam vivendo, para que eles voltassem à vida. E aqui, olha só, ele disse, profetiza. E o que é profetizar? É declarar. Aqui eu não estou falando de uma profecia onde existe o dom da revelação, uma profecia específica, mas a Bíblia fala sobre o que Deus ordenou Ezequiel a ser feito. Então, declare vida. Declare vida. Porei carne no músculo em vocês e cobrirei em pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então, saberão que eu sou o Senhor. Olha o poder da declaração, o poder de ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e declarar vida sobre algo que, além de estar morto, não existia nem carne, nem pele, nem fôlego de vida e nem a possibilidade de vida. Assim, anunciarei essa mensagem. Então, a partir de então, Ezequiel passou a pregar essa palavra ao povo de Israel que precisava disso, precisava dessa orientação. E, de repente, Ezequiel começa a profetizar, e enquanto profetizava, ouviu-se todo o vale, ouviu barulho de ossos batendo uns contra os outros. Então, os ossos começaram a se juntar. Era um exército de ossos. E esses ossos começaram a se bater, porque imagina, tudo espalhado, os ossos das pessoas, e cada corpo estava se juntando. Versículo 7, vou repetir. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então, olha só o poder de Deus. Cada osso se juntou, deu músculo a eles, pele, carne e vida. Ainda mais, né? Vida. Ainda não respiravam. Mas aí vai Ezequiel em mais um diálogo com Deus. Então o Senhor disse, filho do homem, profetize aos ventos, profetiza mais. Assim diz o Senhor, anuncie essa mensagem. Ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Então, já existia o corpo, mas ainda não existia vida. E Deus disse mais a Ezequiel, profetiza a vida, profetiza, porque nós sabemos que o fôlego de vida é o Espírito, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E o fôlego de vida é o próprio Espírito de Deus em nós, porque é impossível alguém existir sem a permissão de Deus. Então é Deus em nós somos templo, o Espírito Santo está em nós. E ele disse, profetiza, sopra nesses corpos mortos para que voltem a viver. Então Ezequiel anunciou essa mensagem como Deus havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, ou seja, o Espírito, fôlego de vida. Então nós somos uma alma, uma mente pensante, somos um corpo, matéria, e temos o Espírito. E para andarmos conectados com Deus, precisamos ter a consciência de que somos templo dele, precisamos que o Espírito Santo nos conduza, para entendermos essa palavra e a profundidade dela. E aí, então, versículo 10, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então, de ossos para um grande exército. Então, ele me disse, filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel.
Eles dizem: tornamos-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então eu os trarei de volta à terra de Israel, quando eles estavam exilados, eles estavam cobertos por dúvida, indecisão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e eu vos trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu sou o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu sou o Senhor, falei. Olha só que maravilha essa visão, essa analogia, essa profecia. Faz tempo? Não, cliquei sem querer, acho que eu apoiei a Bíblia. Mas terminei, escutaram o final do versículo, né? A última frase, falei que saberão que eu, Senhor, cumpri e prometi. Então, é uma passagem que serviu para o povo e serve para hoje também. Talvez a gente até vá na igreja, até tem comunhão com os irmãos, até tem uma vida de oração, mas nem todas as áreas da vida estão completamente em vida, em respiração. Às vezes, pode ser que alguma área da nossa vida já sejam ossos secos, ou às vezes um defunto ali tem carne, mas não respira. Então, eu não sei qual é a área da sua vida, ou qual área que você, ou a sua própria vida no contexto geral, que talvez não existe mais esperança. Mas o Senhor Deus, ele pode soprar hoje o Espírito dele, para que reviva, para que traga de novo esperança, para que traga de novo abundância. Vou trazer um exemplo. E vou pedir para vocês trazerem papel e caneta, que vocês trouxeram? Dá tempo de pegar. Um exemplo de uma área da vida que às vezes pode ser a conjugal. Aí, parabéns, Adriana. Pode ser a conjugal, pode ser se vocês forem casados, ou talvez não, como eu, alguma solteira que às vezes não tem mais esperança, ou às vezes o financeiro está em dívidas. Mas a palavra do Senhor nos orienta a profetizar, a declarar bênçãos para nossas vidas. Eu sei que existem várias denominações e essa palavra profetiza às vezes ecoa de uma forma errada, ou às vezes as pessoas talvez não saibam profetizar e não saibam orientar da forma correta sobre o que é profetizar, mas aqui o contexto deste capítulo, deste momento, desse contexto bíblico e da palavra de hoje é declarar vida. Então, enquanto eu disser profetizar, é declarar vida, vida espiritual, vida material, vida conjugal, vida nos relacionamentos, vida na saúde. Então, talvez exista alguma doença ou alguma coisinha, é só uma coisinha aqui no meu pé, não dá nada não. É só uma dorzinha na coluna, consigo continuar servindo a Deus. Mas Deus, ele quer que nós tenhamos vida em abundância, diz João 10:10. Ele quer que nós vivamos aqui em plenitude. Ah, mas a plenitude não vai ser só no céu? Sim, a plenitude, a vida plena mesmo, com Jesus, é só no céu quando ele voltar. Porém, dá para viver melhor aqui. Só que nós precisamos usar da nossa fé e absorver o que a palavra de Deus traz para nós. Então, se essa palavra serviu para o povo, ela serve para nós também. Então, nós podemos declarar vida. Então, qual é a história que talvez você conta hoje sobre algum problema da sua vida? Eu não estou vendendo porque crise. Meu casamento não está dando certo porque o meu marido é enrolado. Não consigo conversar com meus pais porque, pelo amor de Deus, minha mãe só sabe reclamar. Então, qual é a história que você conta sobre a sua vida? Qual é a história que você conta sobre os seus relacionamentos? Se nós mudarmos a perspectiva e profetizarmos, declararmos vida sobre essa área, o Senhor vai trazer de volta o seu espírito e esses ossos voltarão a viver. Então, independente de qual a área da sua vida que precisa, declare vida. Existe um livro que eu gosto muito, e eu vou indicar eles para vocês, que é O Poder da Língua. Não sei se vocês já leram.
Se vocês têm conhecimento, eu tenho ele físico aqui, eu ia pegar para deixar aqui perto para mostrar, acabei não pegando, mas ele chama O Poder da Língua. Vou deixar eles de sugestão para vocês lerem. E esse livro fala exatamente desse contexto, de declarar vida, de mudar a nossa narrativa. Então, tudo está na nossa narrativa, tudo são as histórias que nós contamos. Aqui, o povo só sabia reclamar. E, gente, o povo de Deus é reclamão. Senão eles não teriam passado 40 anos no deserto. É um povo reclamão, eles eram para passar pouquíssimos dias, 11 dias dava para atravessar aquele deserto. Mas eles ficaram anos. E aí, o Deus foi e mandou o maná do céu, reclamaram do maná. E sabe aquela história do copo cheio ou copo meio vazio, meio cheio, meio vazio? Vamos olhar com a perspectiva de que ele está meio cheio. Vamos olhar e ver, porque Jesus disse que nós teremos aflições, mas também ele disse que alegria, né? Paulo escreveu as cartas paulinas, que alegria passar por tribulações, que alegria passar por provações. Gente, alegria passar por perrengue? Pelo amor de Deus, alegria. Então, que nossa fé se aumente ao ponto de nós nos alegrarmos por estarmos passando por isso, sabendo e confiando em Deus, sabendo e confiando que nós podemos declarar vida. Então, por que eu pedi papel e caneta? Para que você escreva alguma história que você conta na sua vida. Por que eu estou falando história que você conta? Porque tudo é permissão de Deus. Então, se você passa por alguma provação, é permissão de Deus. Vamos supor, uma história para você escrever daquilo que você conta sua narrativa. Não consigo prosperar, pois tenho uma dívida no banco. Um exemplo. Não consigo vender mais porque estou em crise. Outro exemplo. Então, escreva aí uma frase ou um parágrafo de alguma história que você conta sobre alguma área que você passa dificuldade na sua vida. Porque todos nós passamos dificuldades. Então, deixo aí 1 minutinho, 2, não precisa prolongar muito, mas que você escreva alguma área da sua vida que você tenha. Pode ser o casamento, ninguém tá vendo, ninguém vai ouvir, você não precisa expor. Pode ser o casamento, pode ser o filho, às vezes vocês já têm filhos e... Ai, meu filho não... Nossa, só dá trabalho, meu filho só isso. Mas escreva essa história. Tô dando esses minutinhos para vocês. Quando vocês estiverem prontas, me dão um ok aí. Maravilha. Qual é a área que você sente dificuldade? E às vezes você já ora sobre isso, mas ainda não vê a solução. Mas ainda não encontra uma saída. Até já se acostumou. Sabe quando a unha está encravada? Você já acostumou com aquela dor? E aquela dor está ali. Claro que é permissão de Deus. Mas a gente pode ir lá e cutucar e tirar aquele encravado. Talvez até sangre, mas vai aliviar e a gente vai ter de volta uma vida sem aquela incomodação. Então, escreva essa área, todo mundo já se terminou, já me avisa. E agora, tem gente fazendo ainda, né? Reflita sobre aquilo que você escreveu, a forma como você escreveu. Se foi de uma maneira negativa ou se foi de uma maneira positiva. Geralmente, quando nós estamos na dor, quando algo está doendo, a gente tende a levar isso para um lado pessimista, por um lado reclamão, por um lado negativo.
é comum, nós somos seres humanos. E é por isso que nós estamos em comunhão aqui, para um ajudar o outro, para um fortalecer o outro. E é por isso a importância de estudar a Bíblia e trazer contexto dela para os nossos dias de hoje. Porque vale sim para nós esse vale dos ossos secos, vale sim essa exortação, vale sim esse conhecimento, vale sim esse estudo, vale para nós essa passagem, pode ter certeza. E agora eu já vou adiantando, se vocês não terminaram, já apressa aí. Eu quero que vocês leiam aquilo que vocês escreveram. Não precisa, pode ser em voz alta, porque vocês estão com o celular no mudo. Então, leia aí em voz alta para você mesma, aquilo que você escreveu. Muito bem, gente. Agora que vocês leram e tomaram mais consciência, no mundo onde todas as coisas são possíveis, o nosso Deus é o Deus do impossível, que traz vida a ossos, vida a sepulcros, que opera milagres e maravilhas. Nesse mundo onde todas as coisas são possíveis, onde a nossa fé é inabalável, como seria essa situação da sua vida se você mudasse e renovasse sua mente hoje, crendo que Deus pode trazer vida aos sepulcros nessa área? Como seria? Exemplo, meu filho só dá trabalho. Como você poderia contar isso? Meu filho é bênção do Senhor. Meu filho é abençoado. Meu filho é próspero. Então, o que a palavra de Deus nos orienta nessa manhã é que nós mudemos a nossa narrativa. Agora eu quero que vocês reescrevam essa história, mas numa perspectiva positiva. E pode começar assim: eu creio e declaro que em nome de Jesus, vou citar o exemplo do filho, tá? Eu creio e declaro que em nome de Jesus, o meu filho é abençoado, o meu filho é obediente. Traga o inverso da sua narrativa. Se você diz que sua narrativa é dívida, traga investimento, traga o inverso. Eu declaro e profetizo que a minha vida financeira é abençoada, próspera, e eu invisto x 10 mil por ano, eu invisto nisso, eu declaro e profetizo na minha vida que o meu marido é abençoado, eu declaro e profetizo que a minha vida conjugal é próspera, é abençoada, é harmônica, eu declaro e profetizo que na minha vida, na minha casa, há abundância, há prosperidade. Eu declaro e profetizo que, em nome de Jesus, eu creio que há milagres sobre a minha saúde. Eu declaro e profetizo que, se for dor na coluna, se for dor no corpo, se for doença, se qualquer coisa, eu declaro e profetizo que, em nome de Jesus, eu tenho uma coluna abençoada, eu tenho uma saúde plena. Eu declaro e profetizo que a minha tireoide, ela anda em conformidade com o corpo, ela produz os hormônios necessários para que eu respire, para que eu ande. Eu declaro e profetizo que todas as áreas da minha vida são frutíferas e abençoadas. Eu declaro e profetizo. Então, reescreva com fé na palavra do Senhor Jesus. Escreva uma nova história para você nessa área da sua vida. Escreva numa perspectiva crendo que Deus pode tornar isso realidade, não porque nós somos merecedores, mas porque ele veio para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida em abundância, ele veio para que nós tivéssemos a plenitude, sim, e não uma vida de miséria. Deus veio para que nós tivéssemos vida em abundância. Então, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, escreva: eu declaro e profetizo vida. Eu declaro e profetizo saúde. Eu declaro e profetizo bênçãos. Eu declaro e profetizo alegria. Talvez seja vontade de viver, mais vontade de viver. Talvez seja mais vontade de fazer acontecer. Talvez um desejo profundo de servir melhor a Deus, de pregar mais o evangelho. Então, escreva sua nova narrativa.
com um sorriso no rosto, crendo que é real e é possível todas as coisas para o nosso Deus. Não existe impossibilidade para o nosso Deus. E se você, se passa ainda pela sua mente, pelo seu coração, pelo seu espírito, que pode ser que isso aí aconteça para ela, pode ser que aconteça para eles, mas para mim não. Peça mais fé para Deus. Senhor, eu declaro e profetizo mais fé para eu crer que todas as coisas são possíveis para mim também. Peça mais fé, peça mais alegria. Porque para Deus, Ele se alegra também com a nossa fé. Hebreus 11, versículo 6 diz que é impossível agradar a Deus sem fé. É impossível. Então, até para agradar a Deus, nós precisamos crer que Ele pode todas as coisas. Então, uma pessoa desanimada, uma pessoa reclamona, uma pessoa que murmura, não agrada a Deus. É preciso ter fé. Que teremos uma semana abençoada, que teremos um ano abençoado, que teremos uma vida abençoada. Ai, Ângela, mas não deu certo. Ai, Ângela, passou 2 semanas e não aconteceu. Ai, Ângela, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Reflita também na palavra de Paulo, que alegria passar por provações, sabendo que ainda assim Deus está em todas elas. É mesmo, é ver o osso, mas olhar para o osso, mas ver além do osso. É ver vida. É olhar para a situação contrária e enxergar vida ali. Todo mundo terminou de fazer a sua nova narrativa? Agora, mais uma vez, eu peço para vocês lerem em voz alta essa nova história que vocês estão contando sobre determinada área da sua vida. Leem para vocês mesmos aí. Prontinho? Que bênção, gente. Que bom pensar agora na perspectiva de que Deus pode todas as coisas. Mudar a nossa mente, mudar a nossa narrativa, mudar a forma como nós contamos as coisas. Ai, mas tá tudo ruim. Que dia lindo para se viver! Olha o sol que Deus nos deu. Ai, mas tá muito frio. Gente, que bom ter um frio. Nossa, mas tá chovendo demais. Que bom, gente, sem a chuva, como seria o povo na seca, como seriam nossas plantas? Assim, como a terra precisa da chuva, nós precisamos da água. Então, é olhar o copo cheio, é olhar sabendo que Deus pode todas as coisas, é olhar para a situação e entender que milagres acontecem o tempo todo. É só nós que precisamos tirar as escamas dos olhos para poder enxergar. Eu espero que aquilo que eu não consegui falar hoje, o Espírito Santo complete na vida de cada uma de vocês, de cada um de vocês. Eu espero que Deus, ele transforme a nossa mente para observar com mais fé a vida que ele nos deu a cada dia. Eu separei um louvor para cantar, mas antes, só para concretizar isso aqui, eu vou fazer uma pequena oração para nós pedirmos para que Deus, ele transforme aquilo que é impossível, isso que vocês acabaram de escrever aí, de olhos fechados. Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada por esse dia. Eu sei que não somos nada sem ti, não sou nada, 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 nada sem ti. Mas teu é o poder, a honra, a glória e o louvor para sempre. Queremos, Pai, que precisamos ter fé para te agradar. E nós queremos te agradar, Pai. Então, aumente a nossa fé para que, em nome de Jesus, tudo isso que escrevemos nessa manhã se torne realidade. Não para nós, Pai, mas para a tua glória. Para que nós tenhamos mais vida em abundância. E que, através dessa vida em abundância, tenhamos clareza da nossa salvação. Que tenhamos anseio para te conhecer, anseio para a tua vinda. Que nós possamos ser cheios ao ponto de transbordar e falar do teu amor. Pai, complete essa palavra no coração de cada uma. E se alguém, porventura, estiver vendo esse vídeo depois, Pai, que o Senhor complete essa palavra no nome santo de Jesus. Eu oro
E desde já te agradeço, porque tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Muito obrigada por esse dia. Muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada por cada uma. Complete essa obra, meu Deus, em nome de Jesus. Então, gente, eu separei um louvor. Não sei se eu vou cantar ele todo. Dá tempo? Mas ele chama Vida aos Sepulcros. Olha isso. Vocês conhecem Vida aos Sepulcros? Eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que é compartilhando que vocês conseguem ouvir também. Eu toco, gente, mas é muito arriscado. Não acho que o playback vai dar mais certo. E aí, quem souber, canta. Ou eu não compartilho, ou é melhor eu não compartilhar e só cantar com o playback. Assim, será que todo mundo ouve? Eu queria que vocês acompanhassem também. Vamos ver se vai dar certo, mas eu acho que sim. Ele tá adiantado, eu vou voltar, gente. Desculpa, isso mesmo, ao vivo é... Deus vai receber, vamos dar o nosso melhor. Mas não tens canções não vazias, louros um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe perto, e todo desejo está em seu amor. Nada. Desforme as tranquilas, devemos ficar com esse Deus das montanhas, é o Deus do não há na sua graça possa me achar.
Amém, gente. Eu vou cortar ele aqui. Louvado seja Deus por essa oportunidade. E olha só, por que que eu pensei, eu amo esse louvor, por que que eu escolhi nele? Porque ele traz vida aos sepulcros, porque o Senhor, ele pode fazer qualquer coisa, né? Abre o caminho no deserto, abre o mar, traz o maná. Mas ainda que ele não faça, ainda que ele não transforme, porque ele tem poder para transformar, e eu tenho fé que ele quer transformar. Mas ainda que ele não faça, a presença dele nos basta. Olhemos para Jó. Olhemos para aquilo que Deus nos faz ensinar que a presença dele é suficiente. Ainda que milagres não aconteçam, ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Então não existe nada melhor que a presença dele em nossa vida. Que nós possamos ter essa fé e consigamos caminhar com ele. Amém, meninas? Alguém quer falar alguma coisa? Compartilhar? É desafiador falar com essa bolinha vermelha ligada, né? Mas muito boa a sua palestra. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje servindo, nos ajudando, nos dando clareza. Para mim, para Cida Olivares, foi essencial a sua palavra hoje. Amém. Que Deus complete. Se mais alguém quiser falar. Bem, gente. Elaine, você quer terminar, conduzir? Eu não sei como vocês encerram. Sou muito espontânea, né? Tipo, abrindo aqui, eu não sei. Gratidão, que Deus abençoe, Ângela, poderosamente sua palavra. Eu senti que tocou pessoas aqui. A sua mensagem, a sua voz é muito linda, viu? Amém. Vou te acompanhar. Depois coloca o teu Instagram lá no grupo, Tá bom. pra gente seguir, pra gente marcar você lá nos stories. A gente tira foto, né? E compartilha nas redes. Eu vou para a gravação aqui também. Que a Meire, ela sobe ela guarda o estudo lá no YouTube dela também. Eu vou parar aqui a gravação. 3, 2, 1.